Olá, amigo. Meu nome é Isabel Bolling e sou neta de Marilyn Hike. É uma honra para mim poder compartilhar com você um dos ensinamentos originais da minha avó em seu idioma. Deus deu à minha avó a missão de cobrir a terra com a palavra. E embora ela não possa mais viajar fisicamente pelo mundo todo, através da bênção da tecnologia, conseguimos compartilhar com você seus ensinamentos atemporais em seu idioma original. Estamos muito animados com o que Deus vai fazer através desses ensinamentos. E se me permite, me dê um momento. Eu adoraria orar por você. Deus, eu apresento meus irmãos e irmãs em Cristo que estão assistindo e eu te agradeço, pois o Senhor tem um plano para cada vida, conhece cada um pelo nome, se aproxima, faz-se presente e ministra aos corações. Abençoamos este ensino. Nós abençoamos cada pessoa que está assistindo. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor está se manifestando na vida deles com milagres, provisão, cura, seja o que for que eles precisem, porque o Senhor os encontra nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O coração da minha avó pela palavra e a verdade de que a palavra é atemporal, atravessa as eras, é muito significativo no ensinamento de hoje. E estou animado pelo que Deus vai falar com você através do ensinamento de hoje. Vamos nos juntar à minha avó. Deus quer que sejamos completos, espírito, alma e corpo. Paulo orou por isso para que nosso espírito, alma e corpo fossem completos. Então você é um ser tripartido. Aponte para si mesmo. Diga, eu tenho 3 partes. Espírito, alma, corpo. Agora repare, ele menciona o espírito primeiro, e isso é muito importante para você saber, porque muitas vezes como cristãos não enxergamos a identidade que temos no espírito. Tentamos nos identificar através da alma, com o nosso relacionamento com Deus. Ok, o que é a sua alma? É a sua mente, suas emoções e sua vontade. Então diga isso comigo. Mente, emoções e vontade. Então tentamos ouvir através da nossa mente. Queremos que nossas emoções sintam isso. Se isso é realmente Deus, eu preciso sentir. Isso é verdade. E tentamos fazer as coisas pela força de vontade. Bem, eu não vou mais fumar. Eu não vou mais beber. Eu não vou mais perder a paciência. Sabe, eu não vou mais gastar meu dinheiro de forma tola. E assim por diante. E tentamos fazer isso através da nossa alma. Ou com o nosso ser físico, nosso corpo, temos 5 sentidos. Nós vemos, ouvimos, tocamos, provamos, sentimos. E então, às vezes, nós simplesmente tentamos, de verdade, deixe que esses sentidos o levem a Deus. Bem, se eu pudesse vê-lo, sabe, mas nós confiamos nele pela fé. Isso é verdade? Ok. Você diz, bem, se eu pudesse apenas ouvir a voz dele, seria maravilhoso também. Mas não é assim que realmente chegamos a Deus. Você se comunica com Deus através do seu espírito. Você pergunta, bem, por que ele fez isso? Porque ele é um espírito. Deus é um espírito. Isso é verdade? Então dizemos que ele é um ser espiritual. E quando ele criou Adão e Eva, ele fez seus corpos, os fez à sua imagem e então soprou neles o seu espírito. Ele não fez isso com os animais. Ele fez isso com Adão e Eva. Por quê? Porque ele é um espírito e queria ser um com eles. E ele conversava com eles, ele andava com eles. Você sabe, ele estava com eles na brisa fresca do entardecer. Deve ter sido o momento mais maravilhoso. E eles viviam no paraíso. Agora, para mim, o mundo já é bonito. Mas e se tivéssemos estado no paraíso antes da queda do mundo? Uau, eu simplesmente não consigo nem imaginar. Porque eu vejo o nascer do sol, o pôr do sol, as montanhas. E nesta época, a grama verde. Aleluia, as flores, você sabe todas essas coisas. Mas você pensa, este é um mundo caído e é tão lindo. Como era o mundo antes da queda? E então eles andavam com ele, eles conversavam com ele. Ele se comunicava porque colocou seu espírito neles. Então eles eram espírito, alma e corpo. Agora nós sabemos que eles eram brilhantes, absolutamente brilhantes. Porque quando Adão pôde dar nome, Adão, a cada animal, a cada inseto, a cada pássaro, e não esquecer seus nomes.
Quero dizer, e ele o colocou no comando desse paraíso lindo em que eles estavam. Mas o diabo sabe que se ele conseguisse fazê-los cair, pecar, então eles não estariam mais conectados com Deus, eles ficariam desconectados em seu espírito. Eles estavam conectados. Então, se você sabe o que ele fez, e na verdade, a principal ferramenta do diabo é o engano. Essa é a principal coisa dele. Então ele veio até Eva, você conhece a história, e disse: agora Eva, Deus disse para você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas na verdade, Deus só está tentando esconder algo de você. E ela disse: não, nós não devemos comer, nem tocar, sabe? Não devemos ter nada a ver com essa árvore. Ele disse: Deus está tentando impedir que algo bom chegue até você. Porque ele sabe que se você comer dessa árvore, será tão sábia quanto ele. Bem, eles já andavam em sua sabedoria porque eram um só espírito com Deus. Mas você sabe o que ela fez? Ela comeu do fruto da árvore. Ela fez com que Adão comesse da árvore. E eles caíram. Todo mundo desoutono. Então eles perderam a conexão com o espírito porque caíram em pecado. Eles estão em pecado. Tempos sombrios, muito sombrios. Então sabe que ele tinha que trabalhar. Sabemos que estava escrito que ela teria seus filhos com dor, que ele trabalharia com o suor do seu rosto. Não seria uma situação agradável, porque ele está desconectado. Todo mundo diz desconectado. E isso foi motivo de grande tristeza para Deus. Aqui, a coisa que criei a minha imagem, eu lhes dei o meu espírito, e agora eles estão desconectados de mim, e assim o espírito deles está morto para mim, para que eu possa falar com eles. Foi uma época muito, muito sombria. E Deus começou a revelar um plano. Porque quando Adão e Eva caíram, Adão perdeu seu domínio, pois seu espírito não estava mais conectado ao Espírito de Deus. Assim ele perdeu o domínio e teve que deixar o paraíso, pois não possuía mais nenhum domínio. E quando Deus viu isso, ele quis um plano para que pudesse reconectar o homem a ele e ter um relacionamento espiritual. Porque é através do nosso espírito que ele fala conosco. E você precisa ficar quieto na maior parte do tempo, porque é uma voz calma e suave. Todo mundo diz isso? Uma voz muito calma, tranquila e suave. Então você precisa se aquietar para ouvir quando é um cristão nascido de novo, porque você quer ouvir a voz dele. E você ouve a voz dele através daquela pequena impressão que vem até você quando ele diz: sabe, eu quero que você faça isso no seu negócio e você terá um aumento, e ninguém mais está fazendo isso, e você faz e começa a ter um aumento. Você entende o que estou dizendo? Então ele queria que o homem se reconectasse com ele novamente. Queria isso desesperadamente. Então o que ele fez? Ele elaborou um plano, porque é um Deus onisciente, antes da fundação do mundo. Ele sabia, porque é onipotente, que isso aconteceria. E não foi como, o quê? Que surpresa. Sabe, aqui Adão e Eva caíram. O que posso fazer? Eu não sei o que fazer. Ele já tinha um plano. Então o que ele fez? Ele estabeleceu o plano de enviar seu filho, que morreria pelos nossos pecados e carregaria nossos pecados, o sacrifício perfeito. Mas ele não apenas morreria, porque, pessoal, você não pode ser salvo apenas acreditando que ele morreu. Você tem que acreditar que ele ressuscitou, porque está escrito: se acreditarmos nesta vida apenas que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Temos que acreditar que ele ressuscitou dos mortos e que temos a vida eterna, certo? Então Deus teve essa ideia. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, levou o seu sangue à presença do Pai, e o sangue representa o perdão. Então, quando recebermos Jesus como nosso Salvador pessoal, quantos de vocês já fizeram isso? E depois o que acontece? Agora temos um espírito vivo. Então, o que aconteceu com você? Seus pecados foram perdoados. Uau, você tem uma nova natureza. Nova natureza.
Você é uma nova criação em Cristo. Isso é bom? E você não está nas trevas. E você tem domínio. O domínio é restaurado a você quando você se torna uma nova criação em Cristo. Então, o que isso significa para você? Quando o diabo vier até você e disser que você vai fracassar nisso, diga: cala a boca, diabo. Eu sempre devo vencer. A Bíblia diz que devemos sempre triunfar em Cristo. Isso é verdade? E como vencer o diabo? Pelo sangue do Cordeiro. Você Tem o sangue pela palavra do seu testemunho. Como diz a palavra, sou mais que um vencedor. Eu sempre triunfo em Cristo. Você profere a palavra ao inimigo e você não desiste. Você não pode retroceder, parar de ler a Bíblia e fazer coisas estúpidas. Certo? Porque você foi feito para dominar. E podemos ver muitas coisas no mundo, assim como o Muro de Berlim quando caiu. Ouvi falar das reuniões de oração que aconteceram por causa disso. Nossa, eles rezavam todos os dias na Alemanha Oriental. Então, o que estava acontecendo? Aquelas pessoas estavam tomando o poder, todo mundo diga domínio, porque fomos feitos à sua imagem para dominar. E Jesus nos disse: as mesmas obras que eu faço, vocês também farão, e obras ainda maiores. Bem, onde isso acontece? No seu homem espiritual. Deus fala com você, o urso te atrai. Agora, o que aconteceu quando você nasceu de novo? Então, vou te dar um pequeno exemplo. Na verdade, você foi enxertado em Jesus. Você é uma nova criação. Todo mundo diz, eu sou uma nova criação. Então, você tem uma nova identidade. Aquelas coisas que você detestava antes, bem, você não ia à igreja numa quarta-feira à noite. Que nojo. Agora você está aqui. E você fica tão entusiasmado com a manifestação do Espírito no culto, amém, e anseia pela palavra. Bem, o que aconteceu com você? Você é uma nova criação. Todos digam, uma nova criação. Então, sabe, diz que estamos enxertados nele. Agora, isso é muito interessante para mim, sermos enxertados nele, porque é isso que faz de você uma nova criação. E diz que ele é a videira, sabe? Nós somos os ramos. Então eu fico pensando, como é que eles enxertam árvores? E eu não sei muito sobre isso, mas perguntei para alguém que realmente entende. Disseram, bem, o que eles fazem é cortar a árvore principal na qual querem enxertar a nova árvore. Então eles fazem um corte e depois pegam essa árvore que querem enxertar e a encaixam nesse corte. Porque eles querem que ela se torne uma só com essa árvore. E então eles enrolam um pano em volta e deixam ali até que esse galho extra, cresça e se torne parte da árvore. E aqui estamos nós. Fomos enxertados. Mas se você observar, não há enxerto sem que haja uma ferida. Então essa árvore precisou ser cortada para que essa outra fosse enxertada. Assim Jesus sabia que para nos enxertar, ele teria que ser ferido. E ele foi ferido por nossas transgressões, machucado por nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos curados. Sem que ele fosse ferido, morresse e derramasse sangue em 7 lugares do seu corpo, nunca teríamos sido enxertados. Mas agora fomos enxertados. Nosso homem espiritual está vivo. Somos uma nova criação. Temos autoridade sobre o diabo estúpido. Agora lembre-se, o enxerto acontece através da ferida. Jesus foi ferido. E a Bíblia diz, deixem de lado toda impureza. Estou olhando para Tiago 1:21, toda maldade. E recebam com mansidão a palavra implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Implantada. Isso tem a ver com enxerto. Então, o que acontece? Começamos a ler a Bíblia, nós não entendemos tudo, mas há algumas coisas que começam a penetrar e a nos impactar. E a Bíblia diz que a palavra é mais afiada do que o olho, do que qualquer espada de 2 gumes. Então você começa a ler a palavra, mas quando a palavra começa a te impactar, ela te fere. Vamos lá, pessoal.
Você já leu uma escritura que te deu um tapa de lado? Já pensou, Deus, por que isso está na Bíblia? Não é para mim, é para a Sara. E então começamos a sentir essa palavra sendo enxertada em nós, até que ela se torne uma parte natural da sua vida. E sabe, eu costumava sempre pensar, bem, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E então comecei a me apegar àquela escritura, eu sou mais que vencedor. Eu pensava, bem, você não parece você não age como mas eu me levantava de manhã, olhava no espelho e dizia, eu sou mais que vencedor. Eu pensava, você não está nada bem, mas continuei dizendo isso até pensar, eu vou conquistar, porque aquela palavra começou a ser enxertada em mim. Eu posso todas as coisas por meio de quem? E quanto mais você coloca essa palavra em você, ela começa a trabalhar em você. Então, olhe e veja o que... Eu amo essa escritura, sou apaixonada por ela em Hebreus 4:12. É uma das minhas favoritas, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora, o que é a palavra? É uma espada. Todo mundo diga, uma espada. Ela penetra em você? Você sente que às vezes ela te corta? E o que é esse corte? Essa ferida, essa palavra está começando a enxertar você para aquilo que Deus tem para você. E você tem uma nova identidade. E a palavra começa a cortar os seus pensamentos carnais e começa a te levar para pensamentos espirituais. Bem, isso é apenas raciocínio humano. Por que você está fazendo isso? Ou isso é o que todo mundo está fazendo, aqueles que estão fracassando. Por que você vai entrar nisso? E então você pensa, mas se eu não fizer, vou ser impopular. E isso te fere, mas você aceita a ferida da palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo. Sabe, estou cercado de favor como um escudo. Vou ser ousado com eles nessa situação. Talvez você esteja aqui e diga, bem, Marilyn, sim, eu recebi uma nova identidade, mas não estou vivendo nela. Minha vida está fora de sintonia, meio bagunçada. Mas este é um bom momento para se recometer a Cristo e simplesmente entrar em sintonia com Ele. Por que você veio a este culto? Porque Deus tinha um propósito para isso. Por que você veio a este culto? Acho que é para conhecer quem Jesus realmente é e o que Ele tem para você. Então, se você sente que sua vida não está onde deveria estar com Deus, e você só quer se recometer, viver e começar a caminhar em sua nova identidade. E se você simplesmente não está onde gostaria de estar, levante sua mão bem alto, porque eu vou orar por você. E eu estou tão animada com isso. Apenas levante sua mão, em todo lugar, em todo lugar. Eu agradeço muito por essas mãos. Isso é maravilhoso. O que Deus manda você fazer? Você diz, eu sou redimido. O diabo aparece e diz, eu quero te colocar nessa confusão. Cale a boca. Eu sou redimido. Você não pode dizer, eu sou redimido demais porque você é redimido. É isso que o seu espírito tem. Redenção. Você foi totalmente redimido. Você tem uma nova natureza. Você tem uma nova identidade. Então fique de pé. Fique de pé. Olhe para alguém. Diga, você está olhando para um conquistador. Você está olhando para um vencedor. Você está olhando para alguém que tem domínio. Você está vendo uma pessoa vitoriosa, que sempre triunfa em Cristo. Você está olhando para alguém que... Do que o diabo tem medo. Amém, pode se sentar. Nova natureza, nova identidade. E simplesmente não falamos o suficiente sobre essa nova identidade. Estou certo? Você fica por aí dizendo isso? Normalmente não. Bem, hoje fiquei impaciente, blá, blá, blá. Pois bem, você fez. Arrependam-se. Mas diga o que você tem dentro de si.
Não está do lado de fora. Está dentro. Oramos para que você tenha sido abençoado por este ensinamento. Eu sei que Deus ministrou a cada um de vocês que estão assistindo e estamos animados para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu encorajo você a se conectar com outros cristãos e crentes na sua região. É importante que entremos em comunidade e sejamos parte do corpo de Cristo juntos. Para mais recursos e ensinamentos, por favor visite miraclewordministries.org. Gostaríamos muito de manter contato com você e saber como Deus está falando em você e através de você, e como Deus usou o ensinamento de hoje. Deus abençoe a todos vocês e tenham um dia maravilhoso.